Galera, vocês já se perguntaram por que os desenhos de antigamente eram tão imersivos a ponto de criar lembranças próprias e um sentimento de nostalgia para cada um deles? Desenhos tão bons que faziam você lembrar de cenas que nunca mais esqueceu. Cenas que até hoje você sabe dizer exatamente o que estava fazendo naquele dia. Eu lembro que jogava bola todas as tardes até umas 19 horas, mas nunca esqueci de um dia em que estava muito frio. Liguei a TV na Band e vi pela primeira vez a abertura icônica de Cavaleiros do Zodíaco. Todo mal, combater, despertar o poder, sua constelação sempre irá te... A Band naquela época não era a primeira opção quando o assunto era desenho, mas costumava exibir alguns deles fora dos horários tradicionais da Globo e do SBT, justamente para evitar concorrência. O favorito do professor está... Ainda nessa vibe que os desenhos passavam para a gente quando era criança, eu lembro de achar que tinha um desenho que era praticamente só meu, entre meus primos e amigos. Eu sentia um leve prazer em falar para eles sobre um desenho que fugia do padrão da época, como Dragon Ball, Pokémon e outros. Um desses desenhos era Gárgulas. Era um desenho com uma atmosfera mais sombria, mais séria, sem poderes absurdos e personagens exageradamente barulhentos. A história se passava em Nova York nos anos 90 e tratava de temas como traição, manipulação, vingança e mitologia, sem contar que tudo acontecia durante a noite, quando eles se libertavam da maldição que os transformava em pedra durante o dia. Ainda nesse estilo de desenhos com uma pegada mais séria tinham X-Men clássico e Homem-Aranha clássico. Ótimos reflexos para uma futura mala! Eram desenhos que traziam diálogos mais adultos, algo com que a gente não estava acostumado. Havia uma sensação constante de angústia. Raramente chegavam aquelas explosões de dopamina que víamos em outros desenhos. Eram episódios mais cadenciados, com confrontos mais lentos e menos exagerados. Ei, isso parece um parque de diversões. Cadê o algodão doce? E era exatamente isso que fazia eles marcarem tanto. Quem não lembra do Lobão? Nada mais era do que o Wolverine, que por algum motivo na tradução virou Lobão. Inclusive eu achava que esse era o verdadeiro nome dele, e que Wolverine era meio que um nome artístico, loucura. Eu acho que a gente não escolhia gostar de um desenho por hype. Pelo menos no meu caso eu era muito seletivo. Outro desenho que combinava muito com a minha personalidade era Super Patos. Mas um desenho pouco lembrado nas conversas da escola. Ele também tinha uma paleta de cores mais neutra. Minhas lembranças dele são sempre à noite, o que fazia todo sentido, já que eles eram patos alienígenas refugiados na Terra, que de fachada eram um time de hóquei no gelo. Mas quando o perigo aparecia, surgiam armaduras e armas cheias de tecnologia. A pista do estádio se abria no meio e uma nave saía de baixo, num estilo que me lembra muito X-Men Evolution. Os personagens secundários pareciam pessoas reais. Alguns tinham barriga, outros eram mais baixos, outros mais altos. Usavam roupas de adultos, quase sempre ternos com gravatas chamativas em um estilo meio máscara. Sem dúvida, os cenários também ajudavam muito. Becos escuros, bairros perigosos, ruas mal iluminadas e diálogos que prendiam nossa atenção, porque até nos ensinavam palavras novas. Era bem diferente dos desenhos mais simples, que quase não tinham essa desenvoltura nos diálogos. Outro desenho esquecido era Múmias Vivas. Mas Presley tem seus guardiães pra livrá-lo do perigo. São as múmias do Egito antigo, elas vêm. Lá vem as múmias, com elas não tem pra ninguém. Lá vem as múmias, coragem para combater. Lá vem as múmias. Confesso que histórias baseadas em mitologia, épocas antigas ou fantasia histórica sempre chamaram minha atenção. A ideia de múmias guerreiras do Antigo Egito vivendo no futuro parecia muito divertida de acompanhar. Também era muito diferente a forma como os desenhos antigos imaginavam a tecnologia e as armas futuristas. Os veículos eram sempre mais parrudos, mais brutos. Motos com traços quadrados, pneus largos e um visual imponente. Mais um desenho da lista que se passava nas ruas durante a noite, com becos escuros, postes de luz amarela e muitas vezes até em ambientes internos, como bares ou casas. Realmente a vibe desses desenhos que fugiam do meta dos anos 90 era diferenciada. Se você cansava de ver sagas inteiras baseadas apenas em luta e poderes que ficavam cada vez mais devastadores a cada episódio, esse era o tipo de desenho que chamava a atenção justamente pelo estilo. E eu não estou dizendo que Dragon Ball, Pokémon e Cavaleiros do Zodíaco eram ruins.
pelo contrário, eram os desenhos que eu mais assistia e que mais me divertiam. É claro que cada um tinha seu estilo. Às vezes seu irmão mais velho gostava de um desenho mais antigo, enquanto você preferia outro. Ou então você simplesmente não achava tão atraentes naquela época, os traços de Dragon Ball Z e Cavaleiros do Zodíaco. Quem nunca deixou de assistir a algum desenho por medo de ser zoado pelos amigos? Eu assistia Naruto e as 3 Espiãs Demais, mas ninguém podia saber. E não podemos esquecer que ninguém aqui assistiu o Clube das Winx, né? Nossas mãos, nos tornamos poderosas, porque juntas somos. No final das contas, os desenhos de que mais gostávamos naquela época dizem muito sobre quem somos hoje. Eles ajudaram a moldar nossa personalidade, nossos gostos por séries, filmes e até a forma como enxergamos boas histórias. Talvez seja por isso que tantos anos depois basta ouvir uma abertura ou lembrar de uma cena para, por alguns minutos, a gente voltar a ser criança outra vez. Mas me diz o que vocês acharam do vídeo. E claro que tem muitos desenhos não citados, mas me conta qual o seu desenho favorito que marcou a sua infância. E me conta um desenho que só você gostava. Se gostou, deixa o like, isso ajuda muito. Obrigado e até a próxima. Patamão finalmente conseguiu!